Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Eu sou o Gabriel e falo por meio da Fomenta Vale na introdução de mais um curso. É muito bom, é muito importante para a gente ver tanta gente assim nos nossos cursos. Agradecemos bastante ao longo do curso. Se vocês quiserem, ali no freezer tem refrigerante, energético, moinho também. Tem Amanhã no final, galera. moinho é só no final. Amanhã no final. Mas eu espero que vocês aproveitem o curso com o tema de Python e Inteligência Artificial, com o Vitor Sena. É isso, então, bom curso a todos. Pessoal, boa tarde. Tudo bem com todos vocês? O Boni falou, meu nome é Vitor, eu sou estudante do quarto ano de computação da FEMA. O que eu vou passar para vocês hoje é basicamente o que eu fiz no meu TCC, então vai ser algo que eu tenho bastante familiaridade. Mas antes de começar, eu vou falar um pouquinho do meu portfólio, da minha experiência de trabalho. Bom, no primeiro ano de faculdade eu comecei dando aula numa escola de cursos, trabalhei lá por 2 anos mais ou menos. Pra cá. Desculpa, cara, não sou tão cinematográfico assim. Trabalhei por 2 anos dando aula e ano passado eu comecei um estágio numa empresa de leilão, chama SET. Não é uma empresa muito conhecida, assim, pelo menos para o público geral, assim, mas para quem é leiloeiro e tudo mais. Mas eu trabalho lá na parte de desenvolvimento, estou lá há 1 ano e meio mais ou menos. Mas eu sempre tive interesse com a parte de Python. Tanto que em 2021 eu fiz uma pesquisa científica com o professor Almir, que ele não está aqui, mas ele é gestor aqui da Fomenta também. Foi meu orientador de TCC. Da minha pesquisa virou o meu TCC, que é o que eu vou passar para vocês hoje, tá? Então, também alguns pontos, vocês não precisam instalar nada no computador de vocês, tá? Tudo que vocês precisam é de uma conta Google e só, porque vai rodar tudo na nuvem, então, no Colab. Graças a Deus, só para o celular. Então, acho que todo bem tranquilo de começar o ambiente de vocês, tá bom? Só para ter uma noção do público, todo mundo, quem aqui nunca mexeu com programação? Você nunca mexeu? Já procurou alguma coisa ou nunca mexeu nada mesmo? O GitHub. Todo mundo já teve contato com o GitHub também, que a gente vai usar um pouquinho hoje. Colab alguém já usou? Conhece? Nunca ouviu falar? Tranquilo, é bem tranquilo de mexer também, tá? Bom, é isso, vamos começar o curso. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, fica à vontade para perguntar, não tem problema, seja do tema ou não, se alguém tiver alguma curiosidade durante o curso, tá bom? Então, vamos começar. Alguém tem alguma consideração aí? Comenta? Aqui, comenta. Então, estou liberado. Pessoal, todo mundo pegou assim que ele vai fazer já? Posso achar aqui? Bom, pessoal, só explicando assim brevemente o que nós vamos fazer hoje, né? E o que é o tema do curso. Python para análise de sentimentos. Hoje a gente vai fazer um analisador de texto, tá? Então, o que é a ideia? Análise de sentimentos que chama. Eu vou ter uma base de dados com textos e a ideia é eu criar um algoritmo, passar por essa base de dados dos textos e o algoritmo vai ter que ser capaz de classificar se esse texto ele é positivo ou negativo. No caso da base de dados que eu tenho aqui, que eu vou usar para vocês, é uma que eu mesmo montei, entrei na Amazon, copiei um monte de comentário lá e coloquei aqui. É para saber se o feedback do cliente foi positivo ou negativo, certo? Essa é a primeira base. A segunda base é uma base de dados que eu peguei na internet, tem pronta já, vocês podem procurar, tem vários contextos e tudo mais. É uma base de dados com vários textos já classificados que nós vamos usar para treinar um modelo de inteligência artificial. Então eu tenho uma base só com textos, e eu vou ter uma outra base de dados com textos e o sentimento deles, se é positivo ou negativo. E a partir de um mapeamento, algumas tratativas e análise de texto, nós vamos fazer a nossa IA, beleza? Eu espero passar para vocês da forma mais intuitiva possível. Mas só para começar, vamos começar configurando o ambiente de vocês. Lá no Google, digita aí, Google Colab. Pode ser esse primeiro link ou esse aqui que tem esse símbolo em laranja. Ó. Abrindo aqui, pode vir aqui em New Notebook, aqui em cima ou aqui no meio da tela também. Pode ser que vocês abram uma janela aqui no meio, tá? Com algumas configurações do Google Drive e tudo mais. Vai ter um botão aqui embaixo escrito Novo Notebook. Só clicar lá também que já vai vir para essa tela aqui. Façam isso, se alguém não conseguir me avisa. Tá.
Alguém não conseguiu? Alguém está fazendo ainda? Todo mundo conseguiu? Fechou então. Agora, pessoal, vocês vão entrar lá no meu GitHub e vão baixar a base de dados que a gente vai usar, tá bom? Que ela já está pronta. Então aqui no Google, ó, github.com/VictorSen. Eu vou dar um som aqui pra gente conseguir ver. 2 N's. 2 N's. E não dá zoom, coisa boa no Google. É. Esse aqui é o link. Bom, aqui vai estar a minha página do GitHub. Só vocês virem aqui ó, em repositories, ou repositórios, se tiver traduzido de vocês. E aqui, ó, base de dados curso fomento. Aqui dentro, vocês vêm aqui em code, download de zip. Aí pode baixar na preferência do sistema do computador hoje. Eu vou colocar lá na análise para lá. No Ju vocês podem estar no formato zip ou no formato de pasta compactada que nem está o meu aqui. Só clicar com o botão direito e extrair tudo. Ou extrair aqui, se tiver no Windows 10. Todo mundo chegou aqui? Tem alguém que não conseguiu? Fechou. Agora, pessoal, aqui no Colab, vem nessa pastinha aqui do canto, ó, arquivos, você vai conectar um ambiente aqui de vocês, vai ter essa barra de trabalho aqui. Vocês vão basicamente, ó, pegar essas duas bases de dados, e arrastar aqui para essa parte do ambiente aqui, ó. Pessoal, só cuidado que fazendo esse processo, se vocês recarregarem a página, o arquivo não fica salvo, tem que subir de novo, tá? Senão, quando for fazer hoje, pode dar um problema. Alguém não conseguiu? Alguém está com dificuldade? Então, vamos dar seguimento? Então, pessoal, para esse trabalho, para a continuação agora, nós vamos usar algumas ferramentas que já são oferecidas pela própria linguagem do Python, tá? Para dar seguimento no algoritmo. A base de dados que você importou é no formato CSV. É basicamente uma planilha Excel. Todo mundo já viu uma planilha Excel, né? É basicamente uma planilha só que no formato de texto. É como se cada coluna fosse separada por um ponto e vírgula. Se você abrir o arquivo, é um texto com vários pontos e vírgula separados em cada coluna. Para interpretar esse tipo de texto, a gente vai usar uma biblioteca chamada Pandas. E eu escolhi o formato CSV porque ele é um formato muito versátil. E você, além de conseguir portar ele para vários formatos, XML, seja um JSON ou alguma coisa assim, se eu olhar um banco de dados e separar ele por ponto e vírgula, ele vira um banco de dados. Então, por isso que eu pensei nesse formato, tá? Para ficar mais fácil para alguma outra análise, tá bom? O modo de biblioteca que a gente vai usar é a RE, de expressão regular, regular expression, né? Basicamente, expressão regular é uma forma de encontrar padrões no meu texto, quando eu preciso substituir algum texto, encontrar algum padrão que eu preciso identificar, que seja importante para a minha análise, tá? A outra biblioteca, que é a principal que a gente vai usar, é a NLTK. É um pacote de linguagem natural oferecida pelo Python, ela também é atualizada constantemente. É graças a ela que a gente consegue fazer hoje uma IA, por mais que aqui seja um estudo simples, de uma forma muito mais simples ainda. Ela abstrai vários conceitos aqui de estatística, de matemática. Eu não sou expert, eu sei muito pouco de estatística. Matemática eu me dou melhor, mas estatística é um estudo um pouco à parte, né? Muita gente não tem muita familiaridade, mas ela vai abstrair vários conceitos aí, então vai ser bem tranquilo, imagina para todo mundo entender. Tá? E a última biblioteca é a sklearn. Ela é uma biblioteca que a gente vai usar para fazer o que a gente conseguir da NLTK do mapeamento, a gente vai passar para esse sklearn para poder fazer o treinamento da IA. E ela vai ter o nosso modelo de IA que a gente vai aplicar depois na base de dados. Fechou? Então, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Todo mundo está nessa tela aqui já, certo? Com o ambiente aqui.
Inicialmente aqui eu vou colocar as bibliotecas que a gente vai usar, eu já vou deixar importado aqui. Não são todas, algumas eu deixei para o decorrer do algoritmo para ficar mais didático algumas coisas, mas a maioria eu vou importar aqui, tá? Então para importar, vamos lá. Import pandas std. Isso aqui é um apelido, tá? Então em vez de eu escrever toda hora pandas, eu coloco pd aqui, tá? É só um apelido para ficar mais fácil o algoritmo, tá? Depois import rg, import nltk. Dentro da NLTK nós vamos baixar mais dois pacotes dentro dela. NLTK.download. Vamos dar um stop words. Já expliquei o que são stop words. Tá bom, então? Tá muito bom. Tá muito bom. Então, um pouco mais. Ver se vai. Isso, ótimo. Perfeito. Melhor? Tranquilo agora, pessoal? Dá pra todo mundo ver? Fechou? Beleza. Depois nltk.download, tá? WordNet. Faltou o C no extract. Onde? Extract, nossa, verdade. Aí, pessoal, depois de fazer esse bloco aqui de código, vocês podem clicar aqui, ó, mais código. Aí dá pra criar outro bloco, fica mais organizado o código, daí a gente separa por categorias. Quem já terminou de escrever, Argemon? Só pra ter uma noção? Tá, esperando. É case sensitive ou qualquer tipo de formato? Maiúscula, minúscula? Ah, ele é case sensitivo. Tem que ser exatamente do jeito que está aí. Então, maiúscula, minúscula, 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 do jeito que está aí. Na atividade agora, pessoal, nós temos aí duas bases de dados que está aí no Google Drive do nosso ambiente, né? A ideia agora é eu importar essas bases de dados para eu conseguir consumir esses textos e fazer o que a gente tem que fazer, tá? Só fazer uma observação que eu acho que eu atropelei um pouco. Quem aqui nunca mexeu com Python? Acho que eu não fiz essa pergunta. Tá, pessoal, Python é basicamente uma linguagem de programação. Ela consegue rodar tanto no ambiente de nuvem, como rodar no Windows de vocês, como se fosse um Java, um JavaScript da vida, tá? Eu optei pelo Colab porque não precisa ficar no ambiente, consumir memória de vocês, que as bibliotecas são um pouco pesadas, então por isso que eu optei por esse ambiente aqui. Ele é totalmente capaz de rodar, seja do mais simples ao mais avançado de tudo, tá? Muita gente usa esse ambiente porque ele é realmente muito poderoso, tem a parte paga dele, que tem mais RAM, mais memória e tudo mais, mas ele completamente tem todo o suporte aí que nós precisamos, tá? Mas é interpretado, né? É interpretado. Na verdade, o Python ele é interpretado e compilado. É os dois. Sim. É um papo mais um pouquinho mais avançado. E até tem agora o híbrido. Estou Isso. tentando fazer o Cycon agora. É, verdade. Daí o Python, pessoal, é uma linguagem não tipada. Quem aqui já programou sabe que você tem que colocar lá essa variável é um texto, essa variável é um número. No Python não precisa. Aí se eu jogar um número ele aceita, se eu jogar uma letra, um caractere especial, um hipopótamo lá dentro, ele vai aceitar, entendeu? No meio do caminho pode trocar também. No meio do caminho pode trocar também. Então, essa é uma das facilidades do Python para análise de dados. Pensando que a gente tem uma base de texto aqui, pessoal, que eu peguei da Amazon. Cara, vai vir texto, vai vir número, vai vir pontuação, vai vir um monte de coisa. Então, não ter uma variável que é tipo, tem que ser um texto, necessariamente tem que ser um número, vai facilitar muito a nossa vida, tá? Então, vamos para a parte de importação agora, para poder trazer esses dados aí. Então, pessoal, a gente vai ter duas bases de dados, como eu falei.
Uma que a gente vai consumir para treinar o modelo de IA e uma outra para aplicar a análise de sentimentos. A base que eu vou aplicar a análise de sentimentos eu vou chamar de base de dados de aplicação. E a base de dados de treinamento eu vou chamar de base de dados de treinamento. Tá? Só para diferenciar e não gerar confusão na cabeça de vocês. Tá? Agora eu vou importar a base de treinamento. Tá? Então a gente pode vir aqui, ó, data de treinamento. Isso aqui é uma variável do Python, treinamento. Agora a gente vai usar a biblioteca Pandas que a gente importou agora há pouco para poder fazer essa importação do CSV. Então, pd.read CSV. Como a nossa pasta aqui está na raiz do ambiente, só colocar aqui, ó, abre aspas. Tanto faz se aspas simples, aspas duplas, tá? Não faz diferença. Vai colocar aqui o nome de cada, aqui no caso a parte de treinamento. Aqui, ó, base. Outra coisa, como eu falei, o CSV ele é muito parecido com... Ele é uma planilha, só que separada por ponto e vírgula. Eu tenho que informar para quem está lendo o meu CSV qual que é o separador. No nosso caso é ponto e vírgula, mas ele pode ser vírgula, pode ser um ponto, tem vários outros tipos de separadores, tá? Então eu vou colocar aqui o sep, que é de separador. Aqui eu vou informar o ponto e vírgula. Esse igual ali. Opa, eu tô com JavaScript na minha cabeça, todo dia JavaScript na cabeça, eu acabei confundindo. Aí, beleza. O próximo, pessoal, é o seguinte. Nós estamos numa linda língua chamada língua portuguesa. Que tem acento, tem um monte, tem cedilha, tem um monte de coisa. E isso pode se tornar um problema durante a análise, tá? Se acontecer de ele não interpretar o caractere, vai ficar aquele caractere, sabe aquele quadradinho? Que alguém manda aquele emoji que só tem iPhone, fica aquele quadradinho esquisito. Aí o cara do Android também está se identificando. Fica aquele quadradinho feio, vai ficar aquele texto reconhecido daquele jeito. A gente vai ter que indicar também, ó, isso aqui é de um padrão de texto que tem caracteres especiais. No caso da nossa linda língua portuguesa, vai ser o TF8. Então aqui o encoding da nossa base de dados é o TF8. Base de dados para separar por ponto e vírgula. Beleza. Depois disso, só vem aqui, ó, data, treinamento. Como eu usei o Pandas para ler essa base de dados, ele é um objeto do meu Pandas. Então agora eu vou usar alguns métodos do Pandas para a gente ver os dados. Então é data treinamento.head, ele vai me listar as 5 primeiras linhas da minha base de dados. Daí vocês podem rodar, aqui ó, também tem esse play aqui, né? Ele roda o nosso código. E cada bloco é independente, tá? Então pode rodar aqui a parte de imports, para ele fazer os blocos das bibliotecas e tudo mais. E depois pode rodar aqui também o da base de treinamento, que meu deu um erro enorme. Pessoal, faltou um parâmetro, me desculpem. Aqui, ó. Tem a base de dados, tem o separador, o encoding dela e o embed lines skip. Basicamente, o encoding, isso. O encode está falando que é a nossa língua portuguesa, com vários caracteres especiais. E o embed lines, se tiver alguma linha com algum erro, alguma coisa, ele vai tentar meio que converter e já jogar no nosso código, tá? Tinha falado isso aqui, agora deu certo. Todo mundo chegou aqui? Todo mundo chegou no ponto? Alguém não conseguiu chegar aqui? Alguém está com dificuldade? Beleza.
pegar mais um bloco de código aqui embaixo. O sintaxe não vale, né? Agora, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, quando a gente listou, ficou aqui o texto e o sentimento desse texto. Dá para clicar nesse botão aqui, ó, e colocar a tabela para ver de uma forma melhor. Que legal. Fica mais parecido com uma tabela mesmo, toda forma. Nossa, que chique os Collabs, hein, mano? Não, o Collabs é chique. É, rapaz. Mas isso é do Collabs ou é Moleque, É do Collab? moleque. Eu já usei o Collab. Ah, não, mas é que eu usava Jupyter. É, você usou o Jupyter, não, o Jupyter é diferente. É É diferente. parecido, mas é diferente. Copia, mas não faz igual. Então aqui eu tenho os 5 primeiros, né? Já considero. Aqui tem positivo e negativo, tá? Você clicou. Eu coloquei o ponto head. Se quiser o completo, é só tirar o resto. Vou tirar o head. Aí, pessoal, ó. Eu vou fazer uma contagem dos dados aqui, ó. Tá? Eu vou pegar minha base de treinamento, ó, dado de treinamento. Na coluna, ó, a gente pode ver que a gente tem duas colunas aqui, né? Texto e sentimento. Esse índice aqui é o próprio Colab que coloca automaticamente, tá? Então ele não conta na nossa base. Texto e sentimento. Eu vou fazer uma contagem de sentimento, pontos, value, counts. Isso aqui aponta para mim quanto tem de cada dado. Então eu tenho 9.000 textos negativos e 5.000 e poucos textos aqui positivos. Por que tem mais negativo do que positivo? Isso aqui foi um problema que deu no meu TCC que eu estava desenvolvendo. Muita dor de cabeça com o meu TCC. E quando eu fui rodando o algoritmo, fui fazendo alguns testes, ele estava errando muito o sentimento dos negativos. Ele não acertava de jeito nenhum. Então o que eu fiz? Eu peguei a base de dados e quase dupliquei ali a quantidade de negativos, porque estava com muita dificuldade de identificar. Dessa forma ele ficou muito mais preciso, tá? Quando vocês forem fazer uma análise de dados e tudo mais, tem que saber adaptar o contexto de vocês, tá? Durante o TCC eu fui pegando várias adaptações que eu já vou passar aqui para vocês também. Uma delas eu dupliquei a quantidade de dados negativos para identificar melhor. Quando vocês forem procurar sobre análise de sentimentos, vocês vão ver muito positivo, negativo e neutro. Aqui eu não estou usando neutro. Por quê? A base que eu vou fazer análise é uma base de feedback de clientes. Positivo, um sentimento positivo. Produto muito bom. Negativo, produto muito ruim. E o neutro é tipo um fato, você falar algo, tipo, isso é um produto, isso é uma câmera. Eu falar que isso aqui é um mouse. Em vez de eu falar, é ruim ou bom, eu só falo, eu tô falando um fato, é um mouse. Ninguém vai no feedback de cliente para falar algo, isso aí é uma câmera. Tipo, beleza, não, ninguém vai. Então por isso que eu tirei os dados neutros, porque eles estavam mais atrapalhando do que me ajudando, porque eles não faziam diferença, tá, pra minha análise. Isso. Fechou? Vamos criar mais um bloco de código aqui. Agora vamos para... Eu vou fazer... Esse eu vou tirar da Não, esse aqui é o do... Eu peguei na internet, é parte do... Aqui eu acho que vai inverter, porque tem umas historinhas lá. O que eu vou fazer agora eu vou importar a base de aplicação, que a gente vai aplicar o algoritmo de análise. Beleza, pessoal, agora é isso que a gente fez de importar a base de treinamento. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a base de aplicação, tá? Então, data, aplicação, vai ser o pd.read csv. Aqui o exato nome do arquivo, deixa eu pegar aqui certinho. Base, análise.csv. E colocar os parâmetros lá para interpretar a base. Certo? Cara, eu tô com o JavaScript na cabeça lá, o JavaScript é com 2 pontos, é complicado. Eu nem comentei, pessoal, mas eu trabalho na empresa com Node, Angular, React, CMX, Express, Adonis, que é um framework back-end, que inclusive já dei curso de Adonis também. Então se eu fizer alguns erros aqui misturando Python com JavaScript, vocês me perdoem, porque eu estou muito acostumado, tá? É o treinamento para química.
a base de dados que eu montei com os dados da Amazon, tá? Perdão. Deixa eu rodar ela. Então aqui, eu vou até tirar esse head aqui, vou mostrar tudo que não é muito bom. É melhor. Então aqui, pessoal, eu peguei alguns feedbacks de livro, de produto para apoio de mesa. Eu peguei, claro, peguei misturado lá, sabe? Não entendi muito o produto, não. Você consegue dar um count também dessa base? Tem, acho que ela tem, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Negativo, positivo. Não, porque não está classificado. Entendi. Aqui é só o texto, a gente vai classificar esses textos aí. Mas para eu ver a quantidade que tem, ó, feedback, value, counts. Ele tem exatos... Ixi, Acho que é porque é uma coluna só. é porque é uma coluna só. Eu uso coluna diferente. É um shape. É um shape. Não, é. Não dá pra ter o inteiro. Ô, menino, se enganou, hein? Shape sem o parênteses. Pode parar. Então tem uma coluna aqui, né, e 33 linhas. Não tem muitas linhas não, porque eu só um caso simples aqui para estudo, tá? Vou botar o head aqui. Só para eu vejo visualização. Todo mundo chegou aqui, alguém não conseguiu, travou, deu erro aí. Agora, pessoal, temos as bases de dados do nosso código. O próximo passo agora é começar uma tratativa de dados nesses textos. Um trabalho muito importante que a gente tem que fazer é padronizar os textos. Maiúsculo, minúsculo, número, pode ter e-mail, pode ter link nesses textos. Então a ideia que é fazer uma limpeza desses textos do que não importa para a nossa análise. Então eu vou criar aqui algumas funções agora para vocês, criar mais um bloco de código aqui. E a primeira função é uma função bem simples, só para começar. Def, to, lower. 3 é calculador aqui. Então, pessoal, basicamente, para padronizar, quando a gente for fazer mapeamento, todos os textos vão ficar em minúsculos, tá? Por uma questão de padrão só da nossa análise para evitar problemas e possíveis falhas na análise, tá? Tranquilo, pessoal? Alguém tá com erro aí, pessoal? Canto? Tranquilo? Agora, pessoal, a próxima é uma função um pouquinho maior, que a gente vai usar agora a nossa biblioteca de regex para poder fazer uma limpeza e buscar alguns padrões do texto, tá? Então, def limpar texto, vai receber um texto. Opa, sem querer. Então, a primeira coisa, primeira limpeza. Ele não deixa você colocar a chave? Ah, não, ele não é por chave, ele é por indentação. Então, por exemplo, já que você perguntou, pessoal, no Python não tem chave, igual tem em C, JavaScript, Java, ele é por indentação do código. Então, por exemplo, o normal seria vocês fazerem isso aqui, né? Ele não faz, ele é por indentação. Então eu coloco 2 pontos, dou um Enter, ó. Isso aqui dá fora da função, tá? Então, por exemplo, se eu fizer um print aqui, print 8. Esse print não faz parte dessa função. Para ele fazer parte da função, tem que dar um tab. Você vai tentando o código e ele vai entendendo aí o que faz parte de função, de classe, de if, for e tudo mais. Já vai alinhando. Entendeu? Eu faço um pouco mal às vezes quando eu não vejo a chave. É esquisito a primeira vez que vê, mas você acostuma. O tanto de erro que deu na minha pesquisa, cara, com quem fazer isso, eu falava, mas cadê o erro? E era só que não era a chave, era a indentação. Então a primeira limpeza, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar o meu texto, ele vai receber uma limpeza desse próprio texto. A primeira coisa eu vou remover algum link que ele encontrar. Então, qual que é o padrão de link? HTTP, // A gente vai limpar agora os links de URL, né? Muito comum que a gente vê, tipo, Twitter, Instagram, o pessoal manda, ó, vê esse link aqui e tudo mais. Link não importa pra minha análise se é positivo ou negativo, é só um link.
Então eu vou remover ele do meu texto e colocar uma string vazia, basicamente. Então aqui, ó, para identificar o padrão de URL, né? Eu vou usar o re.sub. O sub é de substituição, tá? Eu coloco um R aqui, abro aspas. Qual que é o padrão da URL? HTTP. Aí eu vou colocar aqui uma contrabarra. Eu não tenho muita barra. Ele pega a parcial ou tem que ser a string completa? Por exemplo, HTTP, HTTPS, SML. Então aqui eu vou usar um padrão aqui da própria regex, o SS+. Aí já pega. O S+, pessoal, ele é regex, aí terei que parar um pouco para estudar regex. Regex é uma coisa que você lê numa hora, passa meia hora e você esquece de novo. É normal. Regex é um negócio meio complicado de você ficar lembrando toda hora. Mas o que eu estou falando? Que o link tem que ter o HTTP, tem que começar com o HTTP. O /S indica qualquer coisa. Qualquer texto que ele tem na frente do HTTP, ele vai considerar. E o mais quer dizer que tem que ter pelo menos uma vez. Então vai ter o HTTP obrigatoriamente. /S vai ter pelo menos qualquer texto, pelo menos uma vez. Que é o mais, tá? É o que está indicando. Eu vou substituir por nada e o texto que eu vou levar em consideração é o que está vindo do meu parâmetro ali. Então, texto. E uma outra coisa que eu já faço aqui no final, eu vou substituir qualquer pontuação do meu link por nada. Então, replace. Vou substituir o ponto por nada. Fechou? Alguém tem alguma dúvida de explicação aqui? Entenderam por que eu fiz isso? Fechou? Pessoal, ó, o regex, se estiver um pouco confuso, normal. Até hoje eu vou pegar um curso de regex, vai Google, ChatGPT para me ajudar a entender. É um negócio normal. A próxima, pessoal, a gente vai remover padrões de e-mail do meu texto. Tá? Então, texto igual a re.sub, ele é uma regex. Eu já expliquei essa regex para vocês, tá? Só um minuto, vou colocar a primeira vez. Vamos complicar um pouco as coisas. Ó, esse aqui é meu grande valor, tem que vocês copiarem isso aqui, é consciência seminário eu vou considerar. Então vamos lá, o que é esse monstro, esse monte de letra que eu coloquei aqui? Tá? Então basicamente, pessoal, ó, o circunflexo. O circunflexo ele indica que é o começo de uma linha. Então vamos lá. Vou até fazendo aqui embaixo, em paralelo aqui. Então o que é? É o começo do e-mail. O ponto ele indica que é qualquer coisa também. Então eu vou começar com um texto. Pode ser, por exemplo, A, B, C, D, E, F, G. Enfim, A, B, C, D, E, F, G. Beleza. O mais indica que pelo menos uma vez vai ter algum texto ali. Então pode ser um texto aqui, tipo, infinito. Pode ser qualquer coisa antes, aqui no começo desse texto. Vou falar uma coisa, né? A gente tem 1, 2, 3 aqui. Só para indicar o meu e-mail. Beleza, tem pelo menos uma vez. Ele vai ter que ter obrigatoriamente um arroba depois. Então, arroba. Isso é obrigatório. Agora aqui, ó. Opa, peraí. Isso aqui é basicamente, pessoal, uma forma de... Tem que começar com alguma coisa. E isso aqui é uma forma de um caractere de escape. Basicamente, pessoal, o ponto, ele indica alguma coisa na regex. Ele é um código especial da regex.
Vocês podem ver que aqui ele indica que é algum caractere, é qualquer caractere. Aqui ele não indica qualquer caractere. É se tiver algum ponto mesmo, algum ponto no meu texto. Esse caractere, a barra ele indica que é o escape. Então eu estou indicando que esse ponto aqui não é um identificador do regex, tá? Então pode ter qualquer coisa aqui dentro que seja alguma pontuação, tá? Se vocês forem ver alguns domínios, por exemplo, o da FEMA, por exemplo, é fema.edu, certo? Então tem que tirar esse ponto aí. Tem o Gmail não tem, mas enfim. Deve ter o da ferramenta, de outras inteligências. Fechou. Então pode ter aqui, por exemplo, um Gmail. Depois vai ter o ponto. Aí, pessoal, vai entrar nos domínios aqui. Tem o domínio, cada país tem o seu domínio. Tem o ponto, tem ponto .com, tem ponto .gov, tem ponto .mil, que é militar, eu acho. E tem os ponto .br, ponto Estados Unidos, ponto Finlândia. Então, basicamente, estou identificando. Tudo começa com A a Z. Vai ter pelo menos 2 caracteres. Por exemplo, ponto .com tem 3. Ponto .br tem 2. Então, sempre vai ter no mínimo 2. Tudo isso aqui indica a minha sequência de e-mail. Então, identificou esse texto aqui. Eu vou substituir ele por e-mail. E-mail address. Lembra que eu falei que o texto tem que ter um padrão? Então, por exemplo, o meu e-mail é vitorcena@gmail.com. O do Brancalhão é brancalhão@gmail.com. Então, tudo no meu texto que for e-mail vai virar e-mail address. Vou colocar aqui, só isso. Caso que é e-mail. Texto e-mail. Então, tudo que é e-mail no meu texto vai virar texto e e-mail. Para não atrapalhar, porque não é algo que importa na minha análise também o e-mail da pessoa, tá? A menos que aqueles e-mails engraçadinhos, tipo Pedrinho Matador de Porco, Açougueiro 23. Isso aí não vale não, tá? Fabinho do pneu. Todo mundo chegou aqui, tranquilo? Fechou? Próxima coisa agora. A gente vai remover valores monetários do nosso texto. Então, texto. Aqui, pessoal, é um pouquinho. A parte de remover a parte de valores monetários é um pouco complexo, porque você pode ter ou não, por exemplo, o RS e o valor. Pode ter só o valor. Pode ter o dólar, pode ser real, pode ser euro. Então é meio complicado identificar eles. Eu fiz um aqui para identificar dólar e real. Ele vai ignorar se for um ou outro, tá? Então vamos aqui, ó. Para fazer um outro aqui mais complexo, para todos os tipos monetários, né? Vai ter que fazer um mapeamento dos tipos e fazer uma lista aqui para poder passar, tá? Eu não me atentei a isso porque, como eu falei, é análise de texto em língua portuguesa. Se fosse fazer outra língua, eu teria que se preocupar com isso, tá? Análise de sentimento. Análise de sentimentos. Em português. É que, na verdade, eu como consumidor, preço para mim é um parâmetro depois dele está sentindo. É importante. Então, aqui, ó. De novo, o dólar, né? Aqui eu vou usar esse cifrão aqui, né? O dólar. Ele indica uma coisa na minha regex, tá? Tá vendo que ele tem o dólar aqui também? Esse dólar ele é um caractere especial da regex que indica que o texto tem que terminar com. Então, estou brincando, vai ter que ter um texto de A a Z, minúsculo, tem que terminar com 2 ou 3 caracteres. Tá? Aqui eu quero indicar que é o cifrão mesmo, o valor. Então eu vou usar o meu caractere de escape aqui. Indicar ó, tudo que tiver o cifrão. Tá? Eu substituo por valor monetário. Aí padronizo o nosso texto e eu vou substituir por texto. O próximo é valor numérico, sem ser valor monetário. Qualquer número que eu colocar no meu texto, né? Então é re.sub. Já está me explicar aqui também.
Então aqui, pessoal, basicamente eu estou identificando qualquer valor no meu texto e substituindo por valor numérico, tá? Então basicamente aqui, ó, o barra D, ele indica no regex qualquer valor de 0 a 9, ou uma sequência dele, tá? Depois dele, eu posso ter, por exemplo, 192.5, 192.93, ou também eu posso até fazer uma conversão aqui, ó, ou vírgula. Porque pode ser o padrão americano, né, 192 ponto, ou 192 centavos, tá? O próximo agora. E acabou, na verdade. Vou dar um return. Essa é a nossa função de limpar texto, tá, pessoal? Se encontrar em outra situação, precisa fazer mais uma limpeza, estuda o contexto e remove o texto que você precisa, tá? Tem alguém copiando ainda? Alguém está com erro, com dificuldade, precisa de ajuda? Tem como identificar, por exemplo, emoticons? Oi? Tem como identificar emoticon? Porque às vezes emoticon. Para identificar emoticon, ele vai ter que levar em consideração... Eu não levei em consideração emoticon por um motivo, tá? Tem que pegar a tabela ASCII e fazer uma conversão. Não é difícil de fazer não, tá? O pessoal perguntou aqui de emoticon, né? Por que eu não estou removendo o emoji? Porque o emoji pra mim é muito importante. Se o cara colocar uma carinha triste é porque ele tá triste. Se ele colocar uma carinha feliz é porque ele tá satisfeito. Se ele colocar de raiva é porque ele tá com raiva. Então por isso que eu não gostaria os emojis aqui para remover, tá? Eles são importantes para minha análise, então eles não serão removidos. Alguém mais uma pergunta? Vamos para a próxima então. Agora é um ponto bem crítico aqui do sistema. A gente vai começar a usar a NLTK. Então pessoal, existe uma coisa na língua que chama stop words. Stop words são basicamente um mapeamento de palavras que, na teoria, não importam para a minha análise de texto. Eu coloquei as aspas para vocês vão entender por quê. A NLTK ela já é definida já tem o padrão dela de stop words, porém eu vou ter que fazer uma modificação nela porque ela faz algo criminoso aqui na minha análise. Vocês já vão entender por quê. Aqui eu vou importar NLTK também, ó. Então, NLTK.corpus import stop words. Tem um C ali no... Talvez um link, não tenho certeza. Não tenho certeza. No translator. Words. Aqui, pessoal, eu tenho aqui toda a minha lista de stop words já definidas e mapeadas pela NLTK, tá? Ah, mas então tá tudo minúsculo. Como é que eu vou comparar isso? A própria biblioteca já lida com maiúsculo, minúsculo, ponto, sem pontos e tudo mais, tá? Porque, lembra que eu falei que ela faz algo criminoso para a minha análise? O que seria a ideia? Então eu pegar todos os textos da minha base de aplicação, passar por essas palavras, se alguma dessas palavras existe no texto, eu removo. Eu troco por nada. Só que aqui nessas stop words da NLTK, ele considera uma palavrinha muito importante pra gente. Eu não sei se eu vou conseguir achar ela aqui. Deixa eu ver. É alfabético, deixa eu ver. Aqui, ó. Ele considera o não como uma stop word. O sim é não? O sim não também ou não sim? Lá pra frente. Vamos dar uma olhada lá. Pessoal, o não, ele é muito importante para análise. Eu falar eu gostei desse produto e eu falar eu não gostei desse produto é muito diferente. Então imagina no mapeamento. Eu gosto desse produto. Positivo. Eu não gosto desse produto. Negativo. Beleza. Vou fazer o tratamento com stop words agora. Vou remover todos os stop words. Eu gosto desse produto. Positivo.
O eu não gosto vai tirar o não, vai ficar eu gosto, vai ficar negativo. Vai gerar uma confusão na IA. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que adaptar a biblioteca para o meu contexto. Colocar uns exceptions. Por que ele considera o não como stop words? Porque alguém que construiu a biblioteca quis colocar o não, achou que era importante. Porque as stop words, pessoal, ela não é específica para análise de sentimentos. Então é para qualquer análise de texto. Então aqui fica uma ponderação, uma dica para quem for fazer. Eu, no meu caso, eu levo muito em consideração o TCC, que foi o que eu gostei muito de fazer, que é um tema que eu gosto muito. Quando você pode trabalhar com IA, análise de texto, tem muita biblioteca pronta. Vocês sabem que eu estou usando tudo biblioteca que já me ajuda muito nisso. Mas o que define a precisão do seu algoritmo não é o tanto de biblioteca que você usa, não é o tanto de ferramentas que você usa, não é o tanto de tratativo que você usa. É como você adapta essas ferramentas para deixar elas mais eficientes para o seu contexto. Tá? Vocês estão vendo essas tratativas que eu fiz aqui com o regex? Existem outras duas, não com regex, mas que é lematização e o spin. É basicamente você pegar uma palavra e trocar ela com o seu radical. Então imagina que eu tenho a palavra aqui, ó, processando. Eu vou pegar essa palavra, passar pelo lemmatization, pelo spin, ele deveria ficar processado. Vai tirar esse gerúndio da palavra e colocar pro padrão dela, né, que é no infinitivo. Por que eu não usei aqui com vocês? Porque eu tentei usar meu TCC. E quando eu mudei o algoritmo, cara, não estava acertando nada. Mas estava errando tudo. Eu comecei a entrar em desespero, prazo batendo nas costas do meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí eu fui tentar estudar um pouco mais. E essa parte de trocar o radical da palavra, infelizmente ou felizmente, não funciona bem na língua portuguesa. Na língua inglesa, funciona muito bem, se você for honesto em inglês. Agora, em português, gente, piorou o algoritmo. Por isso que eu falo, não é usar tudo que existe para fazer tratamento de texto. Saiba o que usar e na hora que você usa, tá? E quando for usar, adapte para o seu contexto. Vocês não têm noção de quantas horas de sono eu perdi por causa disso. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o não da minha lista de stop words. Então eu vou fazer aqui, ó, uma stop words custom. Vou fazer um set, que é a função do próprio Python, tá? Eu vou pegar as minhas stop words, ponto words, da língua portuguesa, mais uma lista, eu já vou explicar isso aqui. Basicamente, pessoal, essa biblioteca string aqui, ela é do próprio Python também. Basicamente, dentro dela tem esse módulo pontuation. Basicamente, é uma lista com todas as pontuações presentes no alfabeto. Né? Como vírgula, ponto, exclamação, interrogação, não importa para mim, eu vou meio que fazer uma agregação aqui. Então, eu tenho as minhas stop words já da biblioteca elétrica. Dentro dessas stop words, eu vou colocar uma lista de pontuação também. Porque pontuação para mim não importa. Eu vou remover ela, eu vou tirar do meu texto também. Porque às vezes na análise de sentimento, a pontuação interessa. Eu estou perguntando, eu estou afirmando. Quer dizer, isso não, mas depende. Depende muito. Por exemplo, quando eu tenho feedback de clientes, a pessoa dificilmente vai fazer uma indagação, vai perguntar alguma coisa, ela afirma já. Por isso que depende do contexto. Talvez se você for fazer isso aqui, por exemplo, num chat de perguntas, não faz sentido você perguntar. Mas tem que pensar outra coisa também. Pergunta dificilmente vai ter um caráter de sentimento. A menos que seja uma ironia. Mas aí é outra coisa. É outro BO para resolver. E aqui eu vou tirar um não agora, né? Que eu preciso dele. Stop words customs. Ponto remove. O não. Agora eu posso usar meu stop words tranquilo, que ele não vai tirar as palavras que eu preciso, tá? Ô, Bicho, essa questão tá mais fácil. Tem algum motivo por ser um set? O set é basicamente, eu tô concatenando duas listas. Basicamente, o pontuation, ele não é uma lista, ele é uma string enorme. Então, eu uso o list, ele vai transformar esse caractere enorme do multi-caractere numa lista também, então cada posição vai ser uma posição desse array. E eu estou usando o set só para juntar as duas strings e evitar que virem duas listas dentro de uma, sabe? Pode escrever aqui, beleza? Deixa eu ver se ele dá uma descrição aqui, professor. Aqui, ó. Começa a acrescentar mais palavras. Aqui, ó. Build a
an ordered collection of unique elements. Então, ele vai considerar cada elemento como único. Ele não vai juntar, tipo, fazer uma tupla. Já viu tupla no Python? Sim. Pode acontecer de fazer uma tupla, então fazer uma lista dentro de outra e acabar gerando confusão. Porque não importa a ordem também. Nesse Importa a ordem também. Não, depende. É porque o set, cada vez que você rodar, ele vai ter uma ordem diferente. Dos elementos, eu falo. Isso não importa. Ah, deixa eu dar uma. Se eu aparecer já não tinha me atentado a isso. Você me levantou uma boa dúvida agora. Deixa eu zoom. Peraí. Ah, no caso ele setou a pontuação primeiro e a lista de setores depois. Tá bom. Deixa eu rodar de novo pra ver se faz uma diferença. Mesma coisa também. Também foi. Foi só pra concatenar mesmo. Ah não, amiguinho, você me lembrou de uma coisa. Pessoal, o set aqui, ó. Boa, obrigado. Isso seja um detalhe muito importante. Ó, temos listas no Python. Então, isso aqui é uma lista. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5 e blá blá blá. Certo? Isso aqui não é uma lista. E é por isso que eu estou usando o set. O set ele vai pegar essa lista e converter para um objeto, um dicionário. Tá? Porque vai ficar mais fácil de manipular. Então, por exemplo, em vez de ter uma lista com esse nunca lembro do meu colchete, né? Eu vou ter uma chave, vai ter 1, 2, 3, 4. Isso aqui é uma lista, isso aqui é um dicionário, tá? Para o dicionário é mais fácil usar as comparações que eu for remover só por outros, tá? Por isso que eu usei o set. Obrigado, amiguinho, disse disso. Vamos fazer agora a função, pessoal, para remover os keywords. Então, oi? Verdade, desculpa. Melhor? Fechou. Vamos lá. Vamos fazer a função para remover os keywords. Então, remover keywords. Oi? Assim? Keywords vai receber o meu texto. Então aqui agora eu vou ter uma lista de palavras que vai ser as minhas palavras do meu texto, só que limpas, né? Então de palavras. Eu vou fazer uma coisa que pode parecer meio confusa, mas eu vou explicar passo por passo. Tá, esse negocinho arábico que eu escrevi aqui, ó. É uma função dentro de outra que está dentro de outra. Então vamos lá. Imagina que está vendo meu texto aqui, de novo, né? Esse produto é muito bom. Primeira coisa, ó. Texto.split. O split vai separar essa palavra, isso aqui é um texto, tá? Uma string. Ele vai transformar isso aqui em uma lista de strings. Isso aqui, ó. Lembra que eu falei das listas da Markov, né? Então, esse. Segunda posição. Então, para cada texto que eu estou vindo, eu estou quebrando ele pelos espaços, tá? E vou fazer a comparação dele pelos top words. Então, aqui, ó, é que vai, então não tem jeito, ó. I for I em texto split. O que eu estou fazendo? Esse I representa cada posição aqui desse meu array de palavras agora. Então, I na posição 0, I na posição 1, I na posição 2 e assim por diante. Então, para cada posição desse meu texto, eu vou retornar esse texto se ele não estiver, if not, se ele não estiver na minha lista de... Opa! Na minha lista de stop words custom. Então, se ele não tiver, esse é o meu stop word, eu acho que ele é o meu stop word. Tá, vamos ver. Produto, não é o meu stop word. O eu acho que é, se não me engano. Então, tá bom também. O muito, não é stop word, e o bom também não é stop word. Então, basicamente, eu vou ter essa lista aqui no final. Remover o stop word dele, beleza. Tem que ver a diferença do texto aqui. Agora, o join
eu vou basicamente pegar esse meu texto aqui, essa minha lista de palavras, e juntar tudo de novo num texto. Então o John ele vai fazer isso aqui. Só que se você não tivesse colocado separação, ele pega tudo Isso. grudado. Isso. Muito bom. Basicamente o que ele vai fazer é pegar esse array aqui e vai juntar tudo numa frase só de novo. Pessoal, ficou confuso? Alguém quer perguntar? De boa? Vou dar seguimento então. Agora, pessoal, eu fiz umas 700 funções aqui. Eu vou juntar todas em uma função só para ficar mais fácil de usar no texto, tá? Então aqui, ó, def, pré. Então, desculpa aí, mano. Ali no Limit Comprehension ali, não seria if, i, not in. Perdão, vou ficar aqui, você fala? Isso. If, i, not in. É, se o i não estiver nos stop words. É que eu tô negando antes. Tá ligado? If, not in. Tô negando antes, não vai fazer diferença também. É tipo assim, ó. Vou tentar traduzir para português aqui. Se o i é que você tá lendo na ordem de leitura, né? Mas basicamente é se o i não estiver nas stop words. Tá. Aqui então eu vou chamar todas as funções que eu fiz anteriormente. Então, aqui. Vai receber o meu texto também. O texto recebe, ó. A primeira função que a gente fez foi o lowercase, ó. Foi o lowercase. Então eu vou aplicar essa função aqui. Texto. A próxima função é limpar o texto. E a última, o remover os conteúdos. Tem alguém copiando aqui? Precisa copiar? Não sei, beleza. Pessoal, agora, vamos dar uma continuidade aqui. Tendo as funções, tudo numa função só, vamos aplicá-las agora na nossa base de... Tanto na base de aplicação, quanto na base de treinamento, para padronizar as duas, tá? Então, eu vou criar aqui mais um bloco de código. Então aqui, vamos lá. Eu vou fazer a primeira base de treinamento, tá? Eu vou criar uma variável aqui, ó, textos, treinamento. Ele é uma lista vazia, tá? Vou fazer a tratativa ainda. Aqui eu vou usar o laço for. Então aqui, ó, eu tenho a minha base de treinamento que eu importei, certo? Pro CSV, aqui em cima. Tenho ela aqui. Eu vou percorrer cada texto dela na coluna texto. Então, texto e data, treinamento, texto. Então, basicamente para cada texto dentro da minha base, dentro do meu CSV, na coluna texto. Vou até fazer uns prints aqui, para ficar mais visual para vocês. Antes. Aí, pessoal, vou chamar agora que essa função que a gente fez aqui, ó, que está centralizando todas as funções. Então, pré-processar dados. E aqui eu vou passar no texto. Vou dar um print dele agora. Basicamente, pessoal, essa minha variável de texto de treinamento vai receber os textos já tratados, tá? Então eu tenho que pegar a minha frase e aí ir adicionando nessa lista. Então, para ir adicionando na lista, é ponto append. Ele adiciona na lista o meu texto que está sendo acessado. E
Ah, tá. Pessoal, faltou eu rodar. Esse bloco de funções que a gente fez aqui, eu tenho que rodar ele, tá? Senão ele não identifica que foi feito. Se eu rodar agora, acho que vai dar certo. Aí, agora deu certo. Oi? Ô, Penny, foi aí? Foi? Então aqui, pessoal, já dá pra ver como ficou os textos depois da tratativa. Ó. Por exemplo, mande energias positivas pro meu gatinho. Mande energias positivas do gatinho. Você viu que ele removeu várias palavras. Será que eu consigo achar um não aqui? Opa, aqui, ó. Ele postou isso até, acho que não vai conseguir se recuperar, blá blá blá. Postou até, acho que não vai ficar. Então o nosso não sobreviveu ao pré-processamento, que era o mais importante que a gente tinha que ter, tá? Mas aí embaixo já é um pau, né? Porque só colocar sem acento ele passa. Sem acento? Não, ele já ia identificar mesmo. Tranquilo aqui, pessoal? Tem alguém copiando ainda? Vocês estão copiando? Beleza. Então, pessoal, fizemos para base de treinamento aí, certo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para base de aplicação, que a gente vai aplicar mais de sentimentos. Então, vou acionar mais um bloco de código aqui. E aqui eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Ó, pessoal, vou fazer uma... o programador faz muito, é uma mágica chamada Ctrl+C, Ctrl+V. Incrível, funciona. Uma mágica, assim, ela é maravilhosa. Esse treinamento vai virar texto da aplicação. Pelo amor de Deus, gente, não esquece, não pode colocar essa cedilha sempre invariável, tá? Dá muito problema isso. Tá? Aplicação é aqui, no feedback. Ô, Vitor, eu acho que é por isso que muita gente escreve as variáveis em inglês. Sim, também. Aqui eu coloquei em português para ficar didático, mas eu vou fazer em inglês também. Todo mundo fez o segundo bloco aqui, pessoal? Esse aqui? Foi? Beleza. Bom, pessoal, deu para descansar um pouco? Vamos retornar? Falta poucas linhas de código, mas muita explicação, então vamos lá. Todo mundo fez aqui essa parte do código, do bloco. Então, pessoal, importamos as bases de dados, fizemos as funções de pré-processamento, limpamos o texto, temos isso armazenado no nosso código. O próximo passo agora vai ser iniciar o processo de treinamento. Tá? Então vamos começar. Agora vai ficar legal. Então vamos lá, pessoal. Tenho todos os textos. Agora eu vou aplicar um conceito aqui com vocês, muito bacana, chamado vetorização de dados. Vetorização é basicamente uma contagem dos dados do meu texto, de forma que eles virem uma matriz binária. Um monte de palavra bonita, né? Já vou explicar para vocês o que é cada uma delas. Só vou fazer eu vou fazer a linha do código aqui, depois eu vou explicar. Eu vou até mostrar no Excel para vocês verem que funciona um bloco de Excel. Primeira coisa, pessoal. Textos pré-processados. Então já está reduzido o máximo que eu preciso. Agora eu vou aplicar um tal de vetorizador e o tokenizador para o texto. Basicamente eu tenho as frases agora pré-processadas, pensando aí, esse produto é muito bom. Eu vou aplicar agora um tokenizador no texto. Tokenizador é uma técnica para separar as palavras em tokens. Cada token é uma palavra do meu texto. Então é a frase dividida em unidades menores de texto, de forma que eu consigo fazer uma contagem, que é o que a gente vai fazer na vetorização. Tá? E aqui é aquela coisa que eu vou ficar batendo um pouco na tecla disso. Saibam quando usar as ferramentas, quais ferramentas usar e como adaptar elas para o nosso contexto. Tá?
Na NLTK, nós temos dois tipos de vectorizadores, que são separadores de palavras. Temos um comum que chama Word Tokenizer, e tem um outro que chama Tweet Tokenizer. Tweet é porque vem do Twitter mesmo, tá? O Word Tokenizer, basicamente, ele é preparado para textos simples. Então, ele vai considerar ali um token, é o que tiver entre espaço e pontuação. Agora, o Tweet Tokenizer, ele tem esse nome porque ele foi inspirado, porque foi preparado para textos do Twitter. Então, imagina assim, pessoal. Deixa eu... Pô, de novo. Não vai ser. Espera lá. Vocês estão vendo que tem várias carinhas aqui no meu texto? De vez em quando tem uns arrobas, né, que é a indicação do usuário, que está falando e tudo mais, a gente não acabar de colocar. Então, na Word Tokenizer, que é o simples, imagina que eu quero tokenizar. Tem uma frase aqui mais feliz, o pessoal está contando coisa no triste. Por exemplo, essa frase aqui. Fica melhor se eu colocar no bloco de notas. Aqui usando a Word Tokenizer, né? Então tem essa frase, ela está tokenizada aqui já está pré-processada. Então vamos aplicar agora a tokenização dela. O que é a tokenização? Separar por palavras. Então vamos lá. Eu falei que ele separa por pontuação e por espaço, certo? Então o que ele vai fazer? O arroba vira um token. Não, que ele vai considerar os neuronais também. E ele já vai parar aqui. Eu acho que era isso. Aqui, ó. Aí depois o arroba. São dois usuários? São dois usuários. Mas ele acabou juntando no caminho depois da final. Dia. Dois pontos e caminho fechado. Aqui, ó. Vou falar um negócio, uma palavra meio perigosa agora, mas tá correto isso? Não, porque tipo, o Word separou em dois, por exemplo. Então, eu falei errado, eu não gosto de usar essa palavra errado, principalmente tratando de contextos, né? Eu vou falar, então, dentro do nosso contexto de feedback de clientes, tá errado. Mas não quer dizer que tá errado. Tá tratado da forma que não deveria ser pro nosso contexto, tá? Isso aqui é uma indicação de nome de uma pessoa, de um usuário. Isso aqui é outra indicação. Aqui foi separado. Isso aqui é extremamente prejudicial para o nosso algoritmo. Outra coisa, essas carinhas aqui, gente, elas são muito importantes para o texto. Porque vai indicar o sentimento que a pessoa está demonstrando ali, a forma mais visual em texto para demonstrar o sentimento. Né? Isso é aqueles emojis mesmo que são do Instagram, do Twitter e tudo mais. Então, que ele separou esses tokens. Eu não quero que isso aconteça. Eu preciso de alguma forma de preparar o meu tokenizador para ele considerar isso aqui um token só, isso aqui só um token e isso aqui só um token. E é aí que entra o Tweet Tokenizer. Ele foi uma biblioteca também desenvolvida pela NLTK, pela comunidade e tudo mais, preparada para textos de Twitter, de rede social, de esses campos de texto que tem na internet. Tá? Então, quando ele for tokenizar isso aqui, ele já está preparado, ele sabe muito das coisas que ele vai receber, para poder ficar da melhor forma possível para quem está analisando. Então, quando ele tokenizar, ele realmente vai considerar os tokens como eles deveriam ser. Então, aqui vai virar o Lulu. É um nome difícil que os jovens colocam no Twitter, né? Eu não uso no Twitter, eu tô velho nisso, cara. E aqui ele vai considerar agora a carinha completa. Geralmente o pessoal fala muito do Word Tokenizer, mas eles citam muito pouco o Tweet Tokenizer. E na maioria dos contextos ele é muito mais vantajoso de usar, tá? Por isso tem que tomar mais cuidado. Então vamos usar o Tweet Tokenizer. Se eu não me engano, lá com vocês eu já defini ele lá no começo do código. Eu acho. Deixa eu ver. Então vamos definir. Deixa eu aqui.
importar ele, from mltk.tokenize import which tokenize. Opa. Ou não, criar uma variável, text tokenizer, que vai ser a definição do tokenizador, é igual a which. Então, beleza, tendo ele importado, a gente vai aplicar agora o nosso vetorizador, que eu já vou explicar também como é que ele funciona. Vocês vão ver que é muito mais explicação do que código, tá? Eu vou explicar muito mais o que está rolando por trás do código do que o código em si. Então agora eu vou usar esse count vectorizer, é um contador, um vetorizador, né? Da biblioteca. Agora a gente vai entrar na biblioteca na sklearn, tá? Aqui, ó, saímos da biblioteca um pouco, vai entrar nessa daqui agora, que é a parte de treinamento da IA. O que ele vai analisar para mim? Ele vai analisar cada palavra do texto, então um word, ele vai analisar as palavras. E qual que é o tokenizador que eu vou usar para fazer a vetorização? O tokenizer igual ao meu text tokenizer, que eu defini aqui em cima, né? Vou colocar aqui. Ponto tokenize, que é a função que faz a tokenização. Então, pessoal, vamos colocar em prática aqui o que ele está fazendo, né? Vou colocar aqui duas frases, vai, bem simples. Esse. Aí eu sei, tem que aplicar, tirar as top words, fazer tratamento. Vou pular um pouco essa parte e vou direto para a visualização, tá? Aqui só para ser mais visual e não ficar tão confuso. Então vamos lá. Vamos tokenizar as duas frases, então. Vou separar aqui assim. Pessoal, tá todo mundo vendo? Quer que eu aumente? Tá bom? Tá boa? Vamos ver. Beleza. Então, a frase, a vetorização dela vai ficar esse. Fechou. Tem a vetorização agora, fizemos a tokenização dele. Agora vamos para a segunda etapa, que é a vetorização. Vetorização é uma contagem. Então o que é esse meu count vectorizer aqui, ó, essa biblioteca, o navegador? O que isso aqui vai fazer? Pessoal, se ficar confuso, eu paro e volto explicando de novo de um outro jeito. Cada palavra das minhas... Vou ter todas as frases tokenizadas. Cada palavra vai virar uma coluna de uma tabela, de forma que nenhuma palavra fique repetida, certo? Então, por exemplo, vamos para a frase 1. Aqui é a tabela de vetorização. Vamos para a frase 1. Eu vou separar assim, pessoal. Esse aqui é tipo, separa as colunas da tabela, para ficar mais visual. Esse produto. É bom. Foi a primeira frase. Vamos para a segunda frase agora. Esse produto é ruim. Eu falei que não repete as palavras, então fica ruim. O esse já está na tabela? Tá. Já está. Produto já está? Tá. Também. O é também? Tá. Já está. O ruim está? Não. Não. Então, ele vem aqui. Ruim. Fechou? Por isso que é vetorizado. Então é numa linha só, ela não desce para baixo. Aqui aqui tem 1, 2, 3, tem 5 colunas. Quando eu fiz o meu lá do TCC, deu acho que 32 mil colunas. O negócio é enorme, para comparar.
ele até demora um pouco, ele fica suando lá para poder rodar. É normal isso acontecer, muita coisa para ele comparar. Beleza, tem uma tabela, a estrutura da tabela de tokenização definida agora. Eu vou fazer agora a contagem dessa vetorização, dos tokens. Então, por exemplo, eu vou... Aqui, apenas para fins visuais, frase. Aqui, eu vou fazer agora a frase 1, tá? Então, frase 1. Então, vamos lá. Basicamente, vai ser uma matriz binária. Para quem não sabe o que é binário, 0 e 1. É como se fosse 0 falso, 1 verdadeiro, tá? Então, frase 1. Tem a palavra esse? 1. Tem produto? 1. O E tem? Também tem. O bom tem? Também tem. O ruim tem? Não. Então, 0. Ok? Vetorizado e contado a minha primeira frase. Vamos para a segunda frase. Frase 2. Tenho esse? Tem. Tem produto? Também tem. Tem o E? Também tem. 0 não. Tem. Não tem. Tem bom? Não tem. Tem o ruim? Tem. Então a única coisa que mudou nas duas frases é que uma ficou 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Certo? Então o que eu fiz? Peguei minha frase, montei a tabela e transformei os meus textos em números. Agora o meu código pode fazer cálculo, pode fazer. Não tem como fazer conta com letra. Quer dizer, matemática deixa fazer conta com letra, mas aqui não é o caso. Aqui ele vai fazer alguns cálculos estatísticos para poder fazer alguma probabilidade que eu já vou mostrar para vocês também. Tá? Tranquilo, pessoal? Alguém ficou com dúvida? Pode perguntar, eu sei que a primeira vez que viu pode ser meio confuso. Boa? Fechou. Vamos voltar lá no código então agora. Com ele aqui definido, vamos usar ele agora, criar um bloco de código aqui. Esse resultado aqui, pessoal, a gente pode chamar de matriz binária ou frequência do treinamento, tanto faz. Eu, inicialmente, eu vou aplicar agora na nossa base de treinamento, tá? Então eu vou chamar de frequência. Treinamento. Ele vai receber o meu vetorizador. Ó, pessoal, até roda ele aqui, ó. Pra gente conseguir usar ele aqui embaixo. Então ele vai usar meu vetorizador. A função que ele faz essa contagem da tabela é o fit transform. E o que eu vou passar? Os textos que eu extraí da minha base de dados. Cadê? Então eu consumi aqui a minha base de dados. Eu não estou achando muita coisa. Então, consumi a base de dados, transformei ele nessa texto da aplicação. Cadê o texto? Aqui, ó. Então está nessa variável aqui os meus textos de treinamento que estavam na minha base. Então é nesses textos já pré-processados, que aqui é o pré-processamento, que eu vou fazer a vetorização. Textos. Beleza? Eu vou aqui, ó, dar um print do frequência. Isso aqui demora mesmo, tá? Aqui, beleza. Então, basicamente, ó, eu sei que pra gente isso aqui não é nem um pouco visual, isso aqui não parece uma tabela, uma matriz binária, não parece nada disso. Mas aqui está a contagem da minha base de treinamento. Tá? Ah, mas por que está desse jeito? Eu acredito que a biblioteca interpreta, tá? Mas aqui está aquela nossa matriz, igualzinho a gente fez aqui. Fechou? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para base de aplicação. Nós vamos aplicar a análise de sentimentos. O código. Vou até fechar isso aqui. O famosíssimo nosso amigo Ctrl+C, Ctrl+V, não precisa nem. Frequência aplicação. É o mesmo vetorizador, mesma função, só muda aqui é o texto dos treinamentos.
é o texto da aplicação. Se eu rolar ele aqui também, ele vai ser mais rapidinho. Aqui mesma coisa, foi mais rápido porque é menos dados, né? Que a gente vai aplicar. O pessoal pode copiar esses dois blocos aí, vocês estão copiando aí, né? Tá, quando acabar essa minha vida eu já vou dar continuidade. Com as duas frequências agora, pessoal, a gente vai começar a fazer o nosso modelo do treinamento, que é o modelo de IA que a gente vai fazer, tá? Então, vou criar mais um bloco de código aqui. Agora eu vou usar esse multinomial que eu defini aqui no começo, cadê? Eu vou usar esse multinomial, que ele é uma das 7 maravilhas do Python, que vai fazer todo o mapeamento e todo o treinamento da IA para mim. De uma forma, pra gente vai ser simples, mas ele vai fazer muito cálculo por trás. Eu vou mostrar o que ele vai fazer também. De forma um pouco mais resumida. Então eu vou definir nosso modelo. Então, modelo IA é igual a multinomial. Aqui eu vou treinar ele agora. Modelo IA com fit. Aqui eu vou começar a fazer o treinamento da IA. Eu esqueci de um negócio. Aqui, pessoal, a gente fez duas frequências, certo? Uma da base de treinamento, que a gente vai fazer agora, e outra da base de aplicação. A gente vai usar essa frequência de treinamento. Então ele vai pegar essa tabela aqui, frequência de treinamento, que é o que a gente fez aqui, e vai mandar lá para o meu modelo de IA. Então eu vou pegar essa frequência e vou jogar aqui. Ele tem que ter o segundo parâmetro. Então o que ele vai fazer? Aqui, ó. Tem que essas duas frases, certo? Pensando que isso aqui é a minha base de treinamento. Então já são dados já classificados. Ele já é classificado como positivo ou como negativo. A primeira frase, ó, esse produto é bom. Ela é positiva, certo? Aqui ela é negativa. Então as duas frases, essas duas frequências aqui, elas já estão mapeadas. Só que isso aqui não aparece lá, meio que o meu modelo ele não sabe que isso aqui existe. Eu preciso indicar, ó, eu já tenho classificações, já está mapeado. Você só precisa fazer os cálculos agora. Então faltou fazer um trechinho no código aqui, ó. Vou ter que voltar um pouco lá em cima. Aqui nos textos... Cadê? Posso aqui, ó, texto de treinamento. Muita atenção, como eu vi algumas pessoas com dificuldade na indentação do Python. É o texto de treinamento, append aqui. Dá um enter aqui no final. Dá uns 2 enter só para separar. E ó, não deixe espaço aqui na coluna, tá? Vou fazer uma extração aqui. Aqui a gente vai escrever o seguinte, ó. Eu vou ter agora uma outra variável que vai guardar a classificação que vai ter nos meus textos. Como é que eu vou pegar isso? Eu vou ter aqui uma variável chamada classificação, treinamento. Ela vai receber aquela minha tabela de treinamento, ó, data de treinamento. Lembra que ela tem duas colunas? Texto e sentimento? O que eu quero? A coluna sentimento, que lá vai ter positivo e negativo. Então aqui, opa, só um pouco. Eu vou ter a minha data de treinamento. O que eu quero? Eu quero a coluna sentimento. Então, sentimento. Rodem esse bloco de código aqui. Beleza. Vai demorar um pouquinho mesmo. Aí, pessoal, pegar essa classificação de treinamento, essa variável aqui. Aqui no meu modelo de IA.fit, já tenho a frequência da minha tabela, que é aquela matriz binária que eu mostrei para vocês. E ela é mapeada no meu classificação de treinamento. Beleza? Vou rodar isso aqui. Pode rodar. Posso. Aqui todo mundo fez também? Modelo IA.fit. Todo mundo fez? Fizeram esse bloco? Fez? Agora, vou dar segmentos. Fizemos isso aqui para o treinamento com dados classificados, certo? Queria fazer a mesma coisa agora, só que com os dados que a gente vai aplicar a análise de sentimentos.
Então a gente vai pegar aqui, ó, criar mais um bloco de código. Frequência. Ah, não, opa, eu perdi aqui, calma. Já está feita a frequência, beleza. Ah, não, fechou, pessoal. Desculpa, me perdi aqui um pouco. Agora, com o modelo de IA, pessoal, a gente vai finalmente aplicar um método chamado predict, que ele vai ler a minha base treinada. Então vai ter lá, ó, deixa eu voltar aqui, né? Vai ter lá os dados treinados já. Ah, essa sequência numérica aqui, com essa matriz vetorial, ela é, esse aqui no caso é positivo. Positivo. Negativo. Vai pegar toda essa base de treinamento, vai pegar esses dados e vai comparar, fazer uma comparação com a minha base de aplicação, porque eu quero saber se os dedos são negativos ou positivos. No meio disso, ele faz 1 zilhão de cálculos. Vitor, quais cálculos são? Cara, muitos. Muitos cálculos, tá? Ele abstrai muito disso. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais na análise de sentimentos, como eu falei, eu sei muito pouco estatística, mas ele abstrai muita coisa disso. Ah, eu queria fazer uma adaptação na biblioteca para fazer algo específico. Aí realmente tem que pegar a estatística mais avançada, estudar para poder modificar a biblioteca. Mas ela já funciona muito bem, só se for um caso muito específico, se você quiser mexer, tá? Continuando aqui. Agora eu vou pegar aqui o... Então aqui, pessoal, o que eu estou fazendo? O meu modelo de aplicação, aqui vai estar o resultado da minha análise de sentimentos, nos textos que não eram classificados. Tá? Então aqui eu estou pegando... Aí eu paguei. Então eu estou pegando o meu modelo de IA, treinado com a base de treinamento, e estou aplicando a minha matriz binária, só que da tabela de aplicação, que é onde eu quero saber e vou classificar. O meu objetivo é classificar se é positivo ou negativo, ok? E aqui embaixo, só para ficar mais visual, textos analisados. Essa é a zip. Basicamente, pessoal, eu estou pegando aqui o meu modelo de aplicação e estou meio que juntando, estou truncando ele com meus textos de aplicação. Então, eu vou ter o texto e na frente dele vou ter o sentimento do modelo de aplicação. Então, vai ter lá, produto muito bom, positivo. Ah, não gostei do seu comentário, negativo. E assim por diante, tá? Então, estou só juntando eles no objeto aqui para ficar mais fácil a visualização. E aqui embaixo, vou ter uma variável de resultados. A lista. For texto e classificação analisada e textos analisados. Resultado. Eu vou montar aqui, pessoal, a gente chama de data frame. Basicamente eu vou transformar. A gente pegou dados de uma tabela do CSV, eu vou transformar ele em outro CSV, só que visualmente com os resultados que a gente quer agora. Tá? Então, resultado. A primeira vai ser o meu texto. Aqui vai ter o texto. E por segundo a classificação.
com o meu pandas. Comecei com pandas, vou terminar com pandas agora. Data frame. Pessoal, desculpa, cometi uma gafe aqui, ó. Eu errei a função. É isso. Ó, pessoal, esse aqui é o vetorizador. Lembra do vetorizador? Que ele faz a tabela com todas as colunas e faz a contagem binária dele, certo? Quando eu tenho os textos já classificados, é fit transform. Quando eu tenho dados não classificados, que é o caso que a gente está querendo analisar agora, não é fit transform, é só a função transform aqui, ó. Eu tinha um pequeno erro. Então, na frequência aplicação, é só tirar o fit e deixar só transform. Provavelmente, se eu rodar, vou até rodar. Deu erro ainda. Era isso. Ok, agora rodou. Se eu rodar aqui, se não der nenhum erro. Ok. Aê! Quem sabe faz ao vivo, né? Isso. Você fez aí, Mestre? Hã? Você fez aí? Rodou todas aquelas. Eu rodei tudo de novo, cara. Eu tinha usado a função errada. Tinha que atualizar os dados. Ah, perfeito. Ó, pessoal, então aqui ó, tem o resultado do meu algoritmo. Eu vou tirar um pouco o zoom aqui só, porque Aí. fica até ruim de ver aqui. Então vamos ver aqui, ó. Simplesmente paga caro, após valor, aqui tinha um valor, né? Após compra, ano, deixa funcionar, decepção, tamanho. Sim, é negativo. Sim. Negativo. Frustrante, não é possível interagir de forma inteligente. Negativo. Chegou quebrado, precisei devolver. Negativo. Guardar projeto ruim. Negativo. Vocês vão ver que tem algumas frases que vai estar errado. Ele vai classificar isso como positivo e negativo, às vezes como positivo e classifica como negativo. Como é que resolve isso? Cara, aí é um estudo muito à parte, vai pegar essa base de dados, fazer ela se retroalimentar para ela se treinar. Ela vai ficar mais potente. Essa aí já está pegando do dado. Não, ainda não. Aqui já é o dado da Amazon, está classificado aqui agora. A gente já é o resultado. Tem como separar agora quanto é positivo e quanto é negativo? Count de negativo e count de positivo? Eu acho que vai dar muito count positivo. Tem uma história por trás da Amazon. Aqui, ó. Então ele identificou dos dados da Amazon 23, dos 33 comentários que tinham, 23 como positivo e 10 como negativo. Eu vou só tirar isso aqui, pessoal. Aqui realmente ele tem uma grande assertividade nos dados, ele não acerta tudo. Porque você teria que ter uma base preparada especificamente para todas as situações. Isso é impossível você ter uma base preparada para todas as situações. O que seria recomendado é o que eu falei. Essa base de dados passar por uma outra tentativa e ela se retroalimentar só com dados verdadeiros. Mas isso assim é algo muito mais avançado, acho que vai muito além de um simples estudo, é algo realmente já comercial. Mas isso aqui já dá para ter uma boa base de como fazer a IA, tá? Eu sei que tinha algumas pessoas copiando ainda, eu vou voltar aqui um pouco, ó. Enxerga esse aqui, pessoal, quer que dá mais zoom? Pode copiar, eu vou deixar aqui, quando acabar me dá um pouco que eu abaixo a tela de novo. Vou ficar rodando aí para ver se de ajuda. Então, pessoal, aqui ó, temos o resultado da nossa análise de sentimentos. Deixa eu voltar aqui. Eu cliquei aqui no vídeo.
Isso aí roda no notebook? Roda, né? Oi? Isso aí roda no notebook? Você fala baixar o Python. Não, se baixar esse notebook, ele roda no notebook. Roda. Você tem que ter um Python e os pacotes instalados. Instala o Anaconda, que é tipo um Node, só que para Python. Ele já roda aí tudo certinho. Aí pessoal, só para finalizar aqui, a gente tem aqui a análise de sentimentos feita. Eu vou deixar aqui para vocês algumas sugestões de trabalhos futuros, tá? Primeiramente, quando eu fui fazer o algoritmo pela primeira vez, eu usei uma base de dados, tinha 800 mil dados de texto já classificados. Eu rodei o algoritmo, rodei de novo, eu tentava melhorar, e ele não estava nem um pouco preciso. Muito pouco. Ele estava errando quase todas as frases. Aí o que eu fiz? Eu peguei essa base de dados com 800 mil e reduzi para 15 mil dados, que é a contagem que eu fiz no começo com vocês. Então a sugestão é, uma base de dados grande de treinamento não garante precisão do algoritmo. Isso tem que ficar bem claro para vocês. O que vai garantir a precisão é como você pré-processou os dados e como você organizou os dados. Tá? Ah, mas uma base de dados grande é importante? É, mas não é um fator determinante. Tá? Outra coisa, deixo de sugestão para vocês estudarem um pouco de... Não que é um limitante, mas ver um pouquinho de estatística, algumas coisas vocês podem melhorar da biblioteca, como eu melhorei ali as stop words, vocês podem adaptar a biblioteca e alcançar resultados ainda melhores a partir disso aqui. Eu queria muito agradecer toda a presença de vocês. Bom, sábado à tarde vocês estarem aqui tão dispostos, todo mundo fez. Muito bacana ver como vocês se interessaram pelo assunto. Espero que isso aqui contribua para o futuro de vocês de alguma forma. Obrigado por vocês, obrigado equipe Fomenta por me ceder o espaço, esse ambiente maravilhoso que a gente tem aqui. Cada vez mais eu vejo rostos novos aqui, tem alguns que a gente já conhece, mas sempre tem gente nova aqui. Isso é muito importante. Muito obrigado, gente, e é isso aí. Valeu! O professor Almir vai querer dar uma palavrinha para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Tá animados ou não? Acho que agora o Pedrão vai falar de bandas. Hein, Pedrão? Quando você vai me dar um curso de bandas? Vamos marcar, tá vendo? Gente, obrigado. Queria agradecer inicialmente ao Vitor por me falar um pouco aí de arte e análise de sentimentos. É um trabalho que ele começou há uns 3 anos atrás, né, Vitor? No final do primeiro ano, ele levantou a ideia e queria estudar um pouco de IA e começou estudando IA. E aí vem evoluindo e está aí crescendo nessa linha. É um ano, acabei agora de ver uma postagem da AI Innovation no fundo. A IA é o ano da IA esse ano. Esse ano eu sempre estou no começo do ano. A gente tem que aprender muito. Semana eu apresentei uma pesquisa que um amigo nosso fez aqui com a Fomenta Vale. Assiste a 0,01% de pessoas que têm conhecimento de IA. Então é uma área que precisa muito. Tem muitas empresas procurando essa área de dados. Há semanas eu recebi duas mensagens aqui de pessoas querendo. Como é que eu sei se o cara toma café e ele compra cigarro, o que ele faz quando ele faz isso, para que eu coloque a parte de ciência de dados, que tem um pouco de inteligência. Está um pouco antes disso aqui, né? Isso aqui já está um pouco mais para frente, essa análise de sentimentos, treinamento de máquina. Como é que eu reconheço, se aprofundando daqui para frente, eu digo que aquela parede ali é a minha maior inspiração desde o dia que eu entrei aqui na Fomenta Vale. O nosso vale é um ambiente fértil de oportunidades. Nós teve o simpósio de inovação, tinha lá, o Arthur estava lá, quem mais estava aqui, que é a primeira mesa lá do lago. O que a gente tem de empresas do lago ali, Que a gente nem conhecia, vocês têm isso. Eu sabia de algumas ainda não, mas eu sabia que a CIS está forte. E o gigante acordou. O gigante está acordado. Agora o gigante vai começar a procurar. Tem meninos como a Leveros, que estão lá na Leveros, os caras têm dados e precisam de um monte de coisa que pode garimpar dados, encontrar padrão de cliente, padrão de perfil de dados. Então, galera, é uma coisa que a gente está formando pessoas, está buscando formar pessoas nos próximos meses, porque o Vale é fértil de oportunidades nessa linha.
Então eu acho assim, quem está começando uma carreira, está migrando uma carreira, semana passou uma pessoa que falou, ó, você está migrando carreira, tem área de conhecimento na área financeira, migra que por um bom tempo, você tomar uns 5, 6 anos, 10 anos aí, vai precisar de muita coisa. Vai depender do quanto você vai investir. Né? Financeiro, matemática, financeiro que eu digo se você for para a área de dados, dependendo da ciência de dados, é entendimento de negócios e da área financeira. Se for trabalhar, por exemplo, pegar dados de cana, pegar dados de soja, pegar dados de milho, pegar dados de solo, e aí, ou da área da saúde, ou da área de qualquer área que você vai fazer regressão linear, alguma coisa, aí precisa matemática e estatística. Tem muita coisa com essa encrenca desse Python aí, né? Tava demorando para me render o Python, mas não tem jeito. Galera, Pedrão, eu vou ter que concordar com o seu negócio é bom. Tá? Mas nós temos que continuar aprendendo C++, porque precisa entender a base. Tá? Você precisa entender a base e tem coisa que o Python não faz. Ontem eu e o Luquinha estava conversando ali, Luquinha. Nós vamos buscar um negócio ali, integração para dados de sistema, como é que eu implanto análise de estatística e coisa dentro do sistema de rodeio que eu tenho em particular. Aí começamos a olhar, falou, Python vai, mas chega uma hora que fala assim, ó, você vai ter que programar em C#, Java ou C++, então não vai perder isso. Mas tem muita coisa que Python, R também é violento, e essas ferramentas Colab e tudo isso aí ó, vai fazer. Então é um despertar que a gente está provocando aí. Quem quiser estudar, a gente está para montar um grupo de análise de dados. Eu estou mexendo para montar um grupo de análise de dados. Eu estou, teoricamente, fazendo um curso que eu fui buscar, porque a gente não achava a gente para buscar. Vamos buscar porque a gente precisa fazer... A Vale é fértil, mas se tiver pessoas para poder fertilizar o solo, plantar, eu que venho do agro, né? Se a gente não plantar, meu pai falava, se não carpir, se não arar a terra, não preparar e não plantar, a gente não prepara. Então fica o convite para vocês, agradeço aí a vocês que deram presentes aí, fica o convite para quem quer ir fazer um curso, falar um curso, oferecer alguma coisa aqui, a Fomenta está de portas abertas. Eu estou aqui de passagem, eu sempre venho com os meninos, eu estou aqui um tempo, fui convidado, um tempo de fazer um sonho que eu tinha. Eu conversei com um dos empresários que me chamaram na época, chamou por ser professor e falou assim, o que você pensa? Eu falei, ó, eu penso que a gente precisa juntar essa moçada e dar oportunidades para essa moçada. A gente começa a contar um pouco das histórias, um dos financiadores, isso a gente tem a Almeida Nogueira, a Nova América, a Leveros, Casa de Conte, a Agroterrenas entrou agora em maio, a nossa financiadora. Não sei se tem alguém da Tereosa, que eu vi que tinha o nome na lista. Tereosa vai estar assinando, o André está com contrato lá, o nosso outro parceiro é a Tereosa aí, que é a nossa nova apoiador também aqui desse projeto. E isso é importante que vocês levem para lá, está mantendo e formando pessoas. Não é isso? Então o objetivo é formar pessoas para desenvolver o Vale. Tem muita gente que fala para desenvolver as empresas, claro, são elas que nos pagam, mas elas não fazem com esse foco não, elas fazem com o foco realmente de formar. E um dos fundadores aqui, um dia desses conversando, o dia que estava o diretor da Tereus aqui, ele contou o seguinte, falou, eu comecei isso no dia que eu fui comprar um par de meia na Pernambucanas, e eu encontrei uma pessoa e falei para ela, nossa, mas você atende super bem, você sabe fazer cálculo, você faz isso tudo bem, você já pensou em fazer faculdade? Ela falou, não, eu sou formado em processamento de dados. Eu falei, por que você não atua na área? Porque eu não tenho oportunidades. Então, ó, você tem um Vale fértil, cheio de oportunidade, falta a gente dar sentido e unir as coisas. Então é isso que eu queria agradecer, provocar vocês e o espaço está aberto. É isso aí, só queria agradecê-los e desejar aí para quem tem muita cara nova, sabe contar um pouco dessas histórias, né? Tem cara nova aqui, mas que a gente já conhece há tempo também, né, Douglas? Faz tempo que a gente conhece, é unir esse ecossistema. Tá? É unir esse ecossistema. O ecossistema só se forma unido por pessoas. Né? Cada um dá a sua contribuição. Eu estou aqui, recebo alguma coisa, mas eu dou muito mais contribuição, muito mais financio do que eu ganho aqui. Eu estou aqui porque eu tenho um de 11 anos e eu quero um Assis melhor para ele. Eu queria também em especial agradecer esses meninos aqui, ó. Esses meninos que isso acontece, a firma que os financia, a firma também é uma grande parceira aqui, as outras universidades também, FATEC, Unesp, mas é uma firma que mantém eles. Marcão está aí agora, né, Marcão? Com certeza. Marcão voluntário aí, vem aqui para aprender. Então é isso aí, pessoal.
Ele dá uma palma para esses meninos. Isso aqui só funciona por eles. Tá? Cada um faz um pedacinho. Tá bom? Então é isso aí, gente. Obrigado. Fique à vontade, quem quer tomar mais uma agora pode, viu, Pedro? Agora você pode tomar um vinho. Eu deixo. E uma vez agradecer o Senna aí.